Oi, Fê! Oi, gente que tá chegando, tá entrando. Eu vou dar um tempinho, até que o pessoal vai chegando, né, com calma, enfim. E a gente já conversa, tá? Vou deixar uma musiquinha por aqui, organizar mais algumas coisinhas. E sentamos em casa no meu Instagram, né, gente? Porque, enfim, já venho aí. Oi, Ludi! Sempre em todas as lives aqui junto. Obrigada, amiga, pela força, pelo apoio. Muito obrigada. O pessoal vai chegando. Ai, que legal, bastante gente já entrando. Oi, mamis! Minha mãe, Neurides Melati, minha mãe, está no quarto ao lado, sempre acompanhando também. Minha mãe, ó, fiel aqui nesse Instagram. Gleice, amiga, que saudades! Gleice, uma das minhas melhores amigas e lembranças de faculdade. Oi, Rafa! Lu de corações. Alguém mais mandou coração. Ai, que saudades! Ai, gente, que legal ver todos vocês entrando por aqui, que bacana. E eu já digo, Fer, quando quiser pode entrar, agora que eu tô pronta pra gente conversar. E, gente, isso que eu falei da gente agradecer, é sério, né? Porque eu vejo minha caminhada de faculdade, vou aproveitar já que tem várias das minhas amigas. Eu vi que a Sara tá por aí, a Ali também tá por aqui, que viveram junto comigo, né? Essa caminhada. E sem todas essas pessoas do nosso lado, né? A gente não passaria por tudo com tanta... Algumas dificuldades, mas muitas facilidades. E foi graças a elas. Então, saibam que sempre, sempre, sempre terão um lugar muito especial no meu coração. E que eu sinto muita falta de vocês sempre, tá? E, enfim, muita gente fala da faculdade como algo que é cansativo, enfim. E realmente, mas... Ai, galera, parem de dramatizar. Ela nos traz tantas coisas boas, né? Enfim. Vamos... Deixa eu ver aqui. Como eu faço para convidar a Fer? Fazer uma transmissão ao vivo. Ó, tô aprendendo, gente. Fazer uma... Concordo, todos especiais. Sara, que saudade. São amigos, né, que a gente leva pra vida. Oi, Fer! Oi! Tudo bem? Tudo bem, eu tava esperando o convitinho ali, eu disse, será que eu tenho que ir em algum lugar, né? Daí apareceu. É que as outras vezes, eu confesso que as minhas outras lives, eu esperava o convidado se convidar, entende? Daí eu fiquei aqui batendo papo, sabe que eu nem gosto de falar quase, né? Tá Quase nem certo, gosto de bater um... que bom. Deixa eu tirar a música agora. Fer, seja muito bem-vinda aqui no meu Instagram. Eu fico muito, muito feliz de ter a oportunidade de conversar contigo e juntamente contigo com todas
essas outras pessoas que já estão aqui conosco, meus amigos, teus amigos, enfim, fico muito, muito feliz por ter aceito e por estar aqui comigo hoje. E eu fico muito feliz, Juju. Tu sabe que o jornalista, ele é alguém imparcial, mas que não deixa de ter as suas particularidades, assim como um terapeuta, né? Então, com certeza tu tem as tuas paixões, as tuas opiniões e de alguma forma tu pode trazer através de um ponto profissional o teu jornalismo de algo que hoje é uma terapia que há muito pouco tempo atrás era considerada alternativa, né? Agora nós já somos terapias integrativas. Então também é uma forma de tu usar essa ferramenta linda, na qual tu mostrou teu diploma agora, para que tu possa levar algo do teu jeito, da tua forma, como a tua verdade. Mas que cada um que nos ouça hoje, ouve a mim ou ouve a ti, possa ouvir partindo da sua verdade, sem julgamentos. Fer, sabe que quando eu comecei, né? Sabe, a gente não tem muita regra aqui, não, viu? Ah, tu tá com mate aí? Eu tô com um chazinho, ó. A minha hora do chá. Se eu sabia que você tava com mate, eu preparava um chimarrão também. Mas, sabe, Fer, que quando eu pensei em começar a fazer algumas lives aqui no Instagram e tudo mais, uma dúvida muito, né, ficava na minha cabeça, assim, de, ai, mas será que eu não preciso escolher um assunto específico, enfim. E realmente, conversar contigo também me fez entender o quanto essa minha profissão me permite, né, falar sobre diversos assuntos com perspectivas diferentes, com visões diferentes sobre tudo isso, né? Então, que bom que tu está aqui. Que bom, né, que os nossos caminhos se cruzaram em algum momento. E fico muito, muito feliz mesmo. Fer, se apresenta para o pessoal que está chegando agora saber quem é a Fer, né? Tipo, outro dia eu fiz essa brincadeira com uma das minhas convidadas, que foi a Tainá, e ela disse, ah, é quase uma consulta com um psicólogo. Quem é a Fernanda? Fer, então quase como uma pergunta de terapeuta. Quem é a Fernanda? É bom, né? Então, Fernanda é o personagem no qual eu vivo nesta estadia na Terra. Então, é o personagem hoje que segura o meu ego, que habita a minha alma, né? Então, a minha alma está habitando esse personagem hoje. Então, o que eu sinto forte em deixar é que eu sou um ser humano como outro qualquer, que eu tenho uma história, que eu tenho um passado, que eu tenho vivências e que todas elas eu procuro fazer as pazes todos os dias com as minhas experiências, com as faces da minha personalidade, da minha trajetória, e que estou sempre em mutação, procurando sempre ser melhor que ontem e trazer algo diferente para mim, principalmente para mim como indivíduo e para um todo, né? Para minha família, para as pessoas que me cercam e para minha espécie. Então, acho que a melhor definição que a gente pode ter é alguém que procura algo melhor todo dia, de algum jeito. E é uma boa definição, né, Fer? Mas eu também, gente, aprendi com a Fer que não existe, assim, um certo e um errado, né? Não existe o que é e o que não é. Enfim, a gente acaba muito se impondo certos limites, né? Ou certas respostas. Mas, Fer, antes que a gente, de fato, né, vá no assunto, eu só vou já comentar com o pessoal que tá por aqui. Se quiserem mandar mensagem por WhatsApp, também para mim, quem tem meu WhatsApp ou o WhatsApp da Feira, enfim, com dúvidas e talvez não queira se expor, né? A gente sabe que às vezes são assuntos que as pessoas não gostam, né, de se expor, e então a gente também está à disposição, podem me mandar por WhatsApp. Também, pessoal, podem comentar, obviamente, né? Interajam se tá legal, se não tá, inclusive se o som tá bacana, acho que o som tá legal para todo mundo. A Inês agora parece que vai superar as expectativas, e a Inês, obrigada. Eu preciso agradecer a Inês, porque ela foi uma pessoa que me incentivou muito também nesse caminho, né? E, enfim, então, pra Inês, um beijo super grande. E antes de fazer a primeira pergunta pra Fer, pra todo mundo que está assistindo, eu já vou avisar, né, Fer, que a gente vai ter sorteio aqui no Instagram, muitas coisas legais, mas até o final da live a gente vai avisando como vai funcionar. E Fer, pra gente de fato conversar sobre isso, né? Autoconhecimento foi um dos conteúdos mais pesquisados no Google
agora nesse período de isolamento social. E a gente realmente, né, estávamos, eu particularmente, acostumada a conviver com várias pessoas, uma janta aqui, uma janta lá, e depois encontra um grupo aqui, encontra um grupo lá, e do nada a gente se viu resumidos em parte com nós mesmos, né, com o nosso eu. E aí muitos monstros talvez apareceram na vida de algumas pessoas, muitas dúvidas, muitas incertezas, e aí esse assunto começou realmente a ser mais pesquisado. Fer, o que são terapias integrativas, né? Por que eram alternativas? O que são hoje, né? Por que de ser integrativas e de que forma elas podem nos ajudar a enfrentar todo esse momento? Então vamos lá. A primeira coisa sobre autoconhecimento, né, Juju? Quando a gente quiser se conhecer, a gente olha para os pais. No bom e no ruim, né? Então, essa é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Uma ferramenta de autoconhecimento também é não procurar tantos atrativos para a mente. Então, vamos pegar assim, ó, a vida antes do Covid, né? O shopping, as festas, as bebidas, o grupo de amigos, o sempre ter aonde ir, sempre ter assuntos para falar, faz a fuga dos nossos monstros, né? E aí agora nesse momento, onde a minha mente não tá tendo tanto atrativo assim, não tem tanto lugar para eu ir, tantas coisas para eu fazer, acabo precisando me encarar, né? Então, quando a gente tem essas fugas de sempre estar se ocupando com alguma coisa, a gente acaba fugindo do nosso mundo interno. E que é uma condição humana hoje, né? Isso que está acontecendo conosco, essa questão toda de ficar nesse isolamento, é aprender a lidar com a gente mesmo. A gente muitas vezes mora com ilustres desconhecidos. Então, muitas vezes a gente nem sabe como essa pessoa que dorme na cama do lado, no quarto do lado, que senta na mesa com a gente, não sabe o que passa com ela, né? A minha mãe, meu padrasto acabam de entrar. Eu vou hoje, Seja bem-vindo. eu vou então honrar a vida que me foi dada através da minha mamãe e do meu padrasto que estão na live. Então eu levo esse cumprimento a todos os homens e as mulheres que estão na live através da minha mãe e do meu padrasto. Tá? Um beijo no coração de todos. Então, o autoconhecimento, ele nos permite não matar o monstro, tá? Mas aprender a lidar com ele, aprender a conviver com ele. Juju, a questão dessas terapias, né? De que forma a gente pode... foi a pergunta que tu fez, que a gente pode se sentir... Isso. Quais são, né, Fer? E por que terapias integrativas? Porque é uma forma em que a gente pode se conhecer. Por que a gente fala integrativa? Porque uma não exclui a outra. Não é porque eu fui lá no prana, comecei a meditar, ou porque eu fiz uma constelação, uma numerologia, que isso vai excluir o meu psicólogo, que isso vai excluir o meu psiquiatra, o remédio da ansiedade que eu tomo. São terapias integrativas porque elas integram. Então, por muito tempo, pensou assim: eu não vou ir lá fazer isso porque eu vou na psicóloga. Eu não vou na psicóloga porque eu não sou louco. Então, quando a gente consegue perceber que cada um é um, que cada um tem um lugar e que de alguma forma tudo se integra, não é porque eu faço um que eu excluo o outro. Então, muitas vezes, dentro da alopatia, por exemplo, a gente vai tomar um remédio para ansiedade. Mas aí a gente vai precisar ir no psicólogo lidar com isso. A gente vai ter que se perceber em casa quais são os gatilhos mentais que me levam às minhas crises de ansiedade, por exemplo. E aonde isso está na minha genética. Por que isso acontece comigo? Da onde vem? Então, a terapia integrativa, ela nos permite olhar para dentro, né, Juju? E hoje tu escolheu para a gente conversar as leis do universo. Então, eu penso que não tem nada como um bom início de entender as leis desse lugar, que aqui é cheio de leis, né? Então, quando a gente para perceber que a vida na Terra, que essa condição humana, essa vida de matéria é cheia de leis e que nós, de certa forma, ignoramos
Muitos por não pararem para pensar. E muitos sabem, mas dizem, né? Deixa Coincidência, né? deixa É passar coincidência. rápido, né? Então, assim também funciona como dentro de uma religião, né? A gente pode pegar, por exemplo, não vamos falar de religião, mas vamos falar de 7 pecados. Porque uma coisa não fica ligada à Uhum. outra. Muitas vezes a gente acaba associando religião à fé, religião à espiritualidade. E não é, são coisas bem distintas, né? A gente pode ser uma pessoa muito religiosa, mas não ter fé. Eu ia até, desculpa te interromper, né, Fer, mas eu ia te questionar sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que parece que no momento que decide, por exemplo, meditar, afasta, né, a sua crença ou a sua, enfim, a sua religião. É como se fossem contrapontos. Isso é ou talvez seja algo que foi criado muitas vezes e, enfim, as pessoas acabam tendo isso como uma verdade e de fato, né, se eu sou católica, eu fielmente vou seguir só essa religião e não vou meditar ou não vou buscar outros tipos de terapias. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que acaba influenciando, né, em alguns momentos. Sim, e também tem isso, né, Ju? A gente vai falar um pouquinho de história, talvez vai misturar um pouquinho de tudo hoje, e isso é o que nos permite, né? O holístico, ele engloba o todo. Então, se a gente pensar na história, na entrada do cristianismo, Júlio César já falava, né? Já foi criado a casa para o filho de Jesus Cristo, para aquele Messias que chegava. Então, nessa época, se separou a cultura da fé. Então, pessoas que fossem cultas não poderiam ter fé, né? E hoje já se sabe que não é mais assim. Que a gente pode, sim, ter crenças diferentes de várias formas. Então, por exemplo, dentro da meditação, se nós pegarmos a meditação tibetana, se nós pegarmos o mindfulness, a gente pode fazer uma meditação com a oração de São Francisco de Assis, assim como a gente pode fazer uma meditação em silêncio. Então, vai ter a fé e vai ter a religião. Cada um pode conduzir da forma que for verdade para si. Então, por exemplo, lá no Prana, nós conduzimos isso. Nós fizemos todos os tipos, dentro de todas as verdades. Então, vai ter as meninas que adoram o dia do mantra. Aí tem as meninas que adoram o dia do Ho'oponopono. Aí o pessoal que diz, o dia do silêncio é o dia mais difícil. Né? Então, vai ter as meditações guiadas. Então, quando a gente consegue quebrar o tabu, né, Juju? Não querer rotular. Não rotular a alguma religião, mas sim a uma fé, a uma crença de algo maior, que existe uma força geradora, uma força criadora de tudo isso, sem ser ela um deus ou uma religião, e sim uma força, né? Sim. Fer, até aqui, ó, a gente antes falava, eu só tô ajeitando meu celular, galera, porque a Fer antes, nós discutindo alternativas de deixar o celular bem fixo, mas a gente inventa cada estúdio aqui que é uma maravilha, né? Fer, só, eu vi que tinha algumas perguntas por aqui, mas essa questão da meditação do silêncio talvez seja difícil porque é realmente onde a gente, de fato, sem nenhum ruído exterior, conflita com o nosso pensamento, né? O nosso eu. Talvez esse silêncio esteja faltando um pouco no dia a dia das pessoas, esse momento de auto, né, de se auto-admirar, talvez, e refletir. Porque o que acontece, Juju, quando a gente para com o barulho externo, quando a gente para com o barulho da TV, quando a gente para com o barulho de uma música, com pessoas falando, quando a gente para com o barulho externo, e não porque ele para, porque a gente para com ele, a gente começa a poder começar a ouvir o nosso barulho interno. O fato de ficar ali paradinha e atingir ondas teta, né, faz com que eu pare para pensar naquilo que eu penso. Porque muitas vezes a gente não para pensar nas coisas que a gente pensa. Por que eu penso isso? Por que esse pensamento é tão decorrente durante o meu dia? Por que eu não quero pensar que eu penso isso? Olha só, olha essa pergunta. Uhum. É bem papo de doidão, né? Por que eu não quero pensar que eu penso isso de vez em quando?
Do que eu tô fugindo? E muitas vezes, quando a gente começa a parar para se ouvir, a gente começa a perceber que a gente não se conhece. A gente não para pensar naquilo que a gente pensa, no porquê que a gente pensa, por que aquele pensamento persegue, por que ele tá ainda ali, por que ele tá crescendo, com o que eu tô alimentando ele. Então, conseguir ouvir os nossos barulhos, parar para perceber isso é o caminho para tentar ouvir o nosso silêncio. E aí tem aquela parábola linda que fala que esse Deus, né, essa força criadora, ela se esconderia dentro do nosso coração, que seria o lugar mais difícil de a gente encontrar. Então, eu sempre digo para todo mundo, e Juju, tu sabe disso: filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho, filho de Deus é Deusinho. Nós temos todas as respostas que a gente precisa. Tanto que nós, terapeutas, a nossa maior função é trazer perguntas. Fer, eu até. Desculpa. Não, pode concluir, pode concluir. Na verdade, eu ia dizer. Oi. Eu digo sempre pro pessoal na meditação, eu e as outras meninas lá do Prana, não me responde, mas pensa nessa pergunta. E cada resposta que chegar, não responde. Só olha para as respostas que tu dá para as perguntas que chegam. Porque a gente é tão... A nossa mente, ela não existe as respostas. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro respondendo tudo. Achando justificativa para tudo. Entendendo por que é assim. De que jeito tá assim, né? Pode falar, minha periquitinha. Não, isso é a Fer me descrevendo, gente, porque essa é uma das coisas que a gente, quando ela começou a dizer, a gente tenta procurar resposta para tudo. Eu já tô assim, essa sou eu, né? É uma das coisas mais legais, assim, que eu acho que de todas as conversas, né? A Fer sempre, tu sempre ressaltou muito, Fer, o sentido de para e não se responde. Deixa, né, outras respostas surgirem, porque a gente se autolimita àquela resposta. Então, eu parei, estou tentando trabalhar com isso, porque realmente é algo muito rápido, né? A gente já aconteceu, já quero chamar resposta, já quero resolver e partir para outra coisa. Eu nem vi direito o que aconteceu, de que forma que eu lidei com isso, o que isso afetou, né, em mim também. Fer, eu já vou engatar aqui uma pergunta. A Rai mandou, ainda antes, quando a gente falava sobre autoconhecimento e os monstros. Daqui a pouquinho a gente chega nas leis do universo, que é o nosso foco, né? Mas se tem perguntas, é legal, porque assim o pessoal interage conosco. Sim, essa questão do autoconhecimento e os monstros de cada um pode refletir na forma como as pessoas se portam, enfim, nas redes sociais? Sim, na verdade, tudo vai estar sempre interligado, né? Então, essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Nós temos as janelas de Freud, por exemplo, né? Que vai dizer como eu me vejo, como os outros me veem, como eu vejo que os outros me veem. Então, é todo um contexto, né? Então, o que fica sempre é bem específico e é algo que a gente precisa também, de certo ponto, reconhecer que todos nós temos nossas vaidades, independente de espiritualidade, de fé ou de religião, tá? Os 7 pecados, eles estão aí e a gente convida sempre a perceber eles em nós, tá? Então, vai ter a vaidade estética, vai ter a vaidade que eu vou ter que vejam que eu tô bonita, que a minha vida é legal. Assim como vai ter a vaidade intelectual. Então, por exemplo, hoje eu e a Juju estamos, de alguma forma, trabalhando a nossa vaidade intelectual, né? Mostrando algo que a gente sabe, algo que a gente estuda, algo que nos soa como verdade. Então, isso é uma vaidade. Então, sim, tá tudo interligado. Quando a gente falar sobre hoje, rede social, se a gente falar sobre o nosso vínculo de amizades, vai estar sempre tudo interligado. A forma com que a gente se entrega aos relacionamentos, né? E sempre lembrando, uma das leis do universo, que é a teoria da projeção. Freud puro, com olhar espiritual, claro. Eu só posso enxergar outro aquilo que existe em mim.
Então, todo momento em que eu entro em julgamento, não é o outro, não é a atitude do outro, não é o que o outro fez, e sim aquilo que eu sinto assistindo a vida do outro. Porque aquilo que é do outro só cabe a ele, é karma dele. Agora, aquilo que o outro tira do meu coração, ele só tira porque existe. Se não Existe. tivesse, não tinha como. Então, quando eu percebo a rede social do outro, o que o outro tira de mim são pontos em que eu preciso trabalhar e não o outro. E as redes sociais são de fato uma grande janela, né, Fer? Fizeste essa relação com a janela e de fato a gente expõe talvez alguma realidade que pode ser verdadeira, né? Uma realidade que não, enfim, não quero ser também contraditória, mas muitas vezes criam talvez as pessoas criam uma determinada vida ou a expectativa da vida delas nas redes sociais, né? E onde no dia a dia alguns pontos talvez estariam faltando. Então, as redes sociais também é um assunto bem bacana que a gente poderia explorar bastante, né, sobre isso. Eu até nessa sexta, que era Dia dos Namorados, né? Eu namoro há anos. E uma das coisas, Fer, que eu sempre ouvi muitos questionamentos era: ai, mas por que eu nunca vejo nada de vocês nas redes sociais? Por que vocês não postam nada? E aí eu ficava, né, pensando, porque ao mesmo tempo as redes sociais são, né, são minhas e são escolhas minhas, mas parece que as pessoas muitas vezes criam também expectativas sobre a vida dos outros, sobre o que gostariam de ver da vida dos outros. E aí, às vezes, parece que a gente, né, não atinge essa expectativa alheia. Sim, sim, e tá tudo certo, né, Juju? A gente tá aqui e tá para ver várias coisas e a gente tem as nossas necessidades, tem as nossas necessidades da aprovação alheia e reconhecer isso também é de grande importância, porque muitas vezes a gente não aceita que precisa da aprovação alheia, mas a gente precisa. Independente daquilo que a gente fizer, a gente quer que os outros aprovem, porque a gente vai trabalhar na nossa crença, uma das primeiras crenças que nós formamos, que é a crença de rejeição. Que é no momento em que a mamãe e o papai, de alguma forma, precisaram fazer alguma outra coisa que não foi ficar comigo. Então, é a minha crença de rejeição. Então, quando alguém me diz, tua rede social não tem tal coisa, tu não é do jeito que eu gostaria que tu fosse. Quando a gente recebe uma crítica, quando a gente recebe uma rejeição, a gente trabalha na nossa rejeição mais profunda e na primeira lei da ordem do amor, né? Que é a lei do pertencimento. Nós queremos pertencer, a gente quer fazer parte, a gente quer ser aceito. Sim, se sentir parte, né, de um todo. Então, são muitas atitudes que hoje nós, como indivíduo, e nós, como espécie, fazemos para que a gente possa ser aceito por alguém, por algo, por uma entidade, por um grupo, né? Então, sim, é bem importante e é bem importante o assunto que tu traz hoje, né, Juju, da gente falar sobre essas leis do universo. A primeira e mais importante lei do universo é a lei do ou a lei de causa e efeito. Ela é a lei de Newton, né? Que toda ação tem uma reação. Então, que todo o nosso pensamento, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, as nossas condutas, elas emanam frequências que materializam eventos. Né? Então, quando a gente começa a perceber que o nosso pensamento é fonte e que a nossa vida está exatamente na qualidade dos nossos pensamentos, a gente pensa Oi, peraí, eu tô... Oi. Deu uma travadinha. Sabe que quando trava eu falo com as mãos aqui. Eu acho que repete de novo essa partezinha, porque ele travou pra mim e carregou. Não sei se pro pessoal deu pra ouvir direitinho, mas pra gente garantir, pode ser. Daí só repete de novo a primeira lei, né? A lei de causa e efeito. Tô com a minha colinha aqui, gente. A lei de causa e efeito é a lei do karma, né? Quando a gente percebe que todo o nosso pensamento, todas as nossas palavras, as nossas condutas materializam coisas, né? Então, que a nossa vida,
ela é exatamente da qualidade das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Então as pessoas às vezes me dizem assim, Fer, peraí, tu tá querendo dizer que de alguma forma eu atraí isso na minha vida, eu co-criei isso na minha vida? E eu digo sim, mas em vários níveis diferentes e mais profundos de consciência. Então tem simplesmente aquelas coisas que as pessoas dizem assim, Fer, eu já percebi que quando eu falo acontece. Né? Então a gente tem um nível de consciência que já está percebendo o poder da nossa palavra. Mas existem níveis muito profundos de inconsciente da nossa formação. Por exemplo, 80% da formação do nosso ego se deu durante a gestação. Então, como que a gente vai ter consciência sobre muita coisa se a gente não sabe? E se a gente souber, foi partindo da janela de outra pessoa, da interpretação que a mamãe deu da gestação, que o papai deu da gestação, que uma tia conta da gestação, e não do nosso lugar, lá dentro da barriga da mamãe. Então, ali já tem predisposição genética a produzir e a receber neurotransmissores antes da nossa chegada na Terra, antes de descer da nave-mãe. Então, tu imagina que o restante da nossa personalidade, a base principal foi até os 2 anos de idade. Então, que linda, Fer, sonho de vida um dia inteiro contigo. Que não sei quem é a Bruna, mas então... A Bruna é uma amiga minha também daqui, Fer. Então, sim, tem vários comentários legais que depois eu vou voltar para ler. Então, se é o teu sonho, é o meu também, Bru. Com certeza. Deve ter um campo ali. Ai, gente, eu me engasguei aqui, tá? Eu tô tossindo, mas enfim, vocês ignorem. Tá bem, respira. É o teu chakra laríngeo. Então, o nosso chakra laríngeo, ele recebe toda a energia da comunicação. Nesse exato momento, tu tá num lugar sendo visada. Tu tá, através do jornalismo, fazendo algo que talvez seja o sonho de muita gente. Então, isso que chega até ti, traz a realização, tu transmuta em energia para todo mundo que tá emanando para ti. Tá bem? Assim, tu te protege, imagina uma luz azul rodando aqui em sentido horário e limpando tudo aquilo que precisa, tá? E assim tu te protege das energias, tá, minha periquitinha? O bom seria ter esses conselhos da Fer sempre, né? Quando sente uma dor de estômago, na garganta ou qualquer uma, né? Fer, só eu vou aproveitar que a Fer deu uma pausa, a gente já volta e eu vou ler alguns comentários, tá? Mas a Inês... A tia Mary tá dizendo que isso é um sonho de todas. Imagina passar o dia com a Mary. Aí é o sonho de todo mundo também. A Mary é fantástica. A Mary, eu não acredito que a Mary está no meu Instagram. Peraí. Tô aqui emocionada, gente. Mas a Mary é psicóloga, pessoal. Eu conheci a Mary por meio da rádio, né, onde eu trabalho. E a Mary sempre foi uma pessoa que trouxe muitas palavras confortantes, assim, especialmente no período final de entrega da minha monografia. A Mary, com uma delicadeza, uma sensibilidade que eu não sei de onde essa mulher tem tanta sensibilidade, viu, Fer? Mas, enfim, ela vinha com palavras que caíam muito bem. Então, Mary, obrigada, né? Agora publicamente. Realmente fez a diferença no final da minha monografia lá. E aqui a Rai respondeu perfeito. O Rafa citou Freud e me ganhou. O Rafa é um amante da filosofia, viu, Fer? E ele foi uma das primeiras pessoas que eu disse: por favor, Rafa, vem assistir que tu vai gostar da Fer. E pronto, né? Já deu certo. A Mary comentou anteriormente também: a maior dificuldade em se ouvir é o enfrentamento consigo mesmo. Realmente. A Paty Postal, que é coach também, e estava numa live com a Fer na semana passada. A gente ama esses papos de doido, a gente ama mesmo, né? Eu acho fantástico. Eu viajo e eu fico aqui com uma carinha assim de abobada, tipo, só ouvindo. E a Inês mandou também: ouvir o silêncio é muito difícil, e ele diz muito. Realmente, né? O silêncio e suas contradições. A Bruna, né? A Fer já respondeu. A Julie, namastê, né? A Fer. Fer, sexta-feira eu não te contei, mas eu desci da meditação e eu ouvi vozes e eu pensei: a Fer tá aqui. E não era a Fer. Tanto que eu olhei assim, aí ela, assim, nós temos a voz igual. Mas, é lei do karma pra mim, porque desde pequena eu digo que ela tem a voz fina e que ela fala assim, né? Todo mundo confunde a nossa voz. Ai, desculpa.
Pronto, tá aí. Tá aí o universo dizendo mais uma, né? A Fer Costela. A Fer é fantástica, tem todas as explicações que precisamos. Linda. Camila Costela, lindas, parabéns. Peraí, parabéns pela live, meninas, tá incrível, obrigada. A Mary respondeu mais alguma coisinha aqui, peraí. Mary, não levantem muito que o tombo fica grande, amada. Imagina, Mary, pelo amor de Deus. A Paty, Fer, você está melhor a cada dia, saudades suas. A Paty Gabriel, né? E a Julie também, até a mãe se confunde, adorei. Então imagina, né? Realmente não estou tão errada. Não, tá Fer, tudo certo. voltando, né? Voltando ao nosso bate-papo. Vamos lá. Essa lei de causa e efeito, a gente pode resumir que... Resumir, eu não sei se é a palavra certa, mas o que vai e volta, que é o que muitas pessoas... porque tudo que vai e volta, e daí fala isso e talvez não percebe o quanto tem dentro dessa frase, né? Na verdade, o que vai e volta, quem planta vento colhe tempestade, tem um monte de dizeres assim, né? No Antigo Egito, eles chamavam de roda de Sansara, né? Então, dentro de muitos estudos holísticos, se fala sobre a roda de Sansara, que é quando eu estou por cima, a forma com que eu trato quem está embaixo vai ser a forma que eu vou ser tratada quando eu estiver embaixo. E a roda não para nunca. Então, tudo aquilo que a gente faz volta, planta vento, colhe tempestade, é isso mesmo, tá? Então, quando a gente percebe que se a gente tá colhendo algo que não é legal, a gente precisa plantar diferente. E uma armadilha que acontece com a gente é isso. Quanto mais algo difícil acontece, parece que a gente vai ficando pior, né? Parece que a gente vai ficando escuro na queda. Então, quando a gente começa a perceber que, ei, se hoje eu tô colhendo isso e isso não tá legal, eu não posso plantar igual a ontem. Eu preciso plantar de um jeito diferente. Então, quando a gente começa a perceber, Juju, olha só, como é que a nossa mente funciona. A nossa mente mente. Tudo que a gente fala, tudo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente ouve, a nossa mente aceita como verdade. E aí, partindo daquela verdade, a nossa mente começa a encontrar respostas para aquela verdade. Lembra que a gente falou no início da nossa conversa? A nossa mente não resiste a respostas. A gente precisa ter resposta para tudo. Então, se eu disser assim, imagina agora uma Brasília cor verde abacate. E dentro dessa Brasília verde abacate, eu vou colocar uma girafa. Como a girafa não cabe, eu vou começar a dobrar o pescoço dela em sanfona. E agora ela tá, e a língua dela ficou assim, as manchinhas dela agora são rosa pink. A mente tá aceitando tudo isso e tá obedecendo todos esses comandos. E o que é isso? É nada. Então, quando eu assisto um filme, a minha mente, nós sempre vamos nos identificar, que é a próxima lei do semelhante que atrai semelhante. Mas a gente sempre vai se identificar com algum personagem do filme, da novela, do comercial. E aí, tudo que aquele personagem viver, a minha mente vai pensar que eu tô vivendo. E a nossa farmácia, lá no centro da nossa cabeça, vai começar a produzir neurotransmissores referente àquela vivência do que a gente estava assistindo. Porque a mente acha que é verdade. E que aquele personagem na projeção sou eu. Então, tu imagina, Juju, quando a gente assiste filme de violência. Tu imagina quando a gente ouve músicas que distorcem valores. Uma mentira falada várias vezes passa a ser uma verdade. Então eu começo a ouvir uma música que diz que eu fui até o banheiro e eu fiquei solteiro e eu beijei não sei mais quem e que eu quebrei a cama e não que não deva fazer isso. É sem julgamentos, é só uma constatação. O quanto as coisas passam a ser verdade para minha mente e a minha mente passa a fazer aquilo como uma verdade, sem que eu perceba, porque já está uma programação do subconsciente. Então, Oi? Pode. Não, pode dizer, pode, Fer. Então, quando a gente começa a perceber que a qualidade das músicas que a gente ouve, que a qualidade dos filmes que a gente assiste, tudo isso tá dando comando
para que a minha vida seja do jeito que ela é. Aí a gente começa a pensar que sim, a palavra que eu digo, num sentido de orar e vigiar e aquilo que sai daqui, porque a gente fala muita coisa que a gente não quer que aconteça. Em vez de a gente falar algo, por exemplo, eu quero ficar cada vez saudável, a minha imunidade está cada vez melhor. A gente diz, eu não quero pegar o vírus. Como a minha mente não entende não, porque eu vou dizer, não pensa numa bicicleta amarela. Pum. Já pensei, né? Obviamente eu já pensei. Então a minha mente vai sempre encontrar respostas para aquilo que eu acabei de mandar. Porque para nossa mente, tudo é verdade e tudo é agora. Não tem passado e não tem futuro. Tanto que Einstein dizia isso, né? O tempo é uma ilusão. Fer, no dia que eu estive aí contigo, porque já faz um mês, será? Eu estive com a Fer fazendo, né, uma. Tô sem áudio, será que não estão me ouvindo? Oi, gente, ouvi um comentário. Estão me ouvindo? Sim? Fer, tu me escuta? Eu sim, eu tô te ouvindo normal. Tu me ouve também? Pessoal, sim, te escuto. Se o pessoal não estiver ouvindo, por favor, mande mais uma mensagenzinha e eu vejo o que pode ser. Mas no dia em que eu estive fazendo constelação com a Fer, tu fizeste comigo essa mesma colocação da mente com o pão. Não sei se tu lembra. Mas o pão, a Fer só me olhou, ela disse assim, imagina um pão quentinho saindo do forno. Gente, eu já tava babando, entendeu? Eu já tava imaginando o pão chegando, eu comendo, já, enfim. A gente voa, né? A gente nem espera a próxima frase para imaginar de que forma que as coisas, enfim, acontecem, né? Só um acréscimo, porque eu lembrei da minha situação com o pão, que eu pensei, sim, eu já teria comido o pão inteiro essas horas, né? Não teria problema nenhum. Então, aí tu imagina, Juju, o teu sistema digestivo, ele se preparou para receber o pão. Tu produziu saliva. Então, toda vez em que a gente dá um comando para nossa mente, eu sou burra, eu não mereço, para mim dá tudo errado. Essas pequenas coisas que a gente fala, a nossa mente se programa todo o nosso corpo físico para receber aquela informação. Causa e efeito, né? Causa e efeito. E aí a gente acaba percebendo que a gente está sempre falando aquilo que a gente não quer e não aquilo que a gente quer. A Grazi, eu fico olhando aqui o chorinho, e aí, como eu tenho esse negócio da empatia, será que a Grazi não precisa ligar o som ou aumentar o volume do telefone dela, né, que botou um chorinho? Pode ser, talvez, Grazi, tenta ouvir com fone. Ou às vezes falhou um pouquinho, ou às vezes falhou um pouquinho e ele logo volta. E eu vou aproveitar antes da gente ir para a próxima lei, Fer, mas que eu acho que a pergunta consegue encaixar, né? Só o primeiro comentário do Anderson que eu achei bem pertinente. Anderson, obrigada que tu está por aqui também, fico super feliz com a participação dele. Comentou, não esqueça de sorrir para as pessoas quando estiver subindo, você vai encontrar com elas quando estiver descendo. Achei fantástico, né? Porque realmente. A Grazi comentou, tem um comentário da Thay antes, como organizar uma rotina de práticas terapêuticas ou de meditação, nesse momento que tudo veio para dentro de casa. O trabalho, as preocupações, as tarefas, o lazer, como ajudar a nossa mente. Eu acho que responde essa e depois daí a gente vai para a próxima lei. Sim, na verdade. Porque a pergunta só da Grazi, que era porque eu estava subindo, ela, quando tu falaste da identificação com filmes, né, dos personagens, a projeção em personagens, ela perguntou se é esse o motivo de sonhar muitas vezes com o filme. Mas aí antes vamos responder a pergunta da Thay e depois a gente entra nessa lei com a resposta da Grazi. Então, Fer, como ajudar a mente no momento que tudo está dentro de casa, né, as preocupações, os medos, a cama onde a gente dorme, descansa, enfim. Como a gente... Então, na verdade, não muda de outra forma, né? Na verdade, agora fica mais fácil, porque a gente não tá tendo tanta armadilha, certo? Antes a gente tinha um monte de lugar para ir. Agora a gente não tem. Então, é a forma da gente aprender a lidar com a gente mesmo, perceber os nossos gatilhos mentais, né? Depois, lá no finalzinho, a gente vai falar sobre a lei do distanciamento. Então, quando a gente consegue perceber que gatilho que lança, que aciona aquela emoção ruim em mim, aquela minha zona de conflito, porque tem a zona de conforto e tem a zona de conflito. E nós estamos sempre caminhando de uma para outra. Então, sim, a primeira coisa, Juju, para fazermos qualquer coisa nessa vida é decidir. A parte mais difícil é a gente decidir. Depois que tomamos uma decisão, depois que a decisão está
tomada, a gente consegue seguir. Então, quando a gente toma a decisão, ok, eu quero começar um movimento de autoconhecimento. Pronto, tu decidiu. Partindo disso, a tua mente vai encontrar respostas para as coisas. Vai aparecer sugestão de livro, vai aparecer meditação online, vai aparecer uma terapia online, um canal para eu seguir. Eu vou encontrar um negócio que uma vez alguém me deu de presente, que está lá numa gaveta. Quando a gente decide que chega, quando a gente toma uma decisão, seja ela qual for, a nossa mente encontra as saídas para que a gente possa começar a fazer isso, tá? Qual? Perfeito. Vamos então para a segunda lei. A lei semelhante atrai semelhante. A outra resposta, outra pergunta, não? Não? A pergunta era do filme, da projeção, da gente se projetar, né, se projetar em personagens dos filmes, enfim, era esse o questionamento. Aí eu não sei se ele não tem relação, né, com a... Tem com a... a lei, sim, com certeza, porque o que acontece? Semelhante atrai semelhante, que é a segunda lei. Então, quando a gente começa a perceber que a gente vai se identificar com o personagem do filme, no qual possui mais características nossas, ou evidentes, ou que a gente gostaria de ter e não consegue exteriorizar, né? Então, vai ter aquelas pessoas que gostam muito de filme de violência, no sentido de destruir. Aí você assim, imagina, eu não mataria ninguém. Será? Tem certeza? É uma condição humana o querer estrucar, né? Então, quando a gente percebe o tipo de personagem que a gente se identifica, o tipo de personagem que nos causa menos empatia, né? Sim. Interfere nos nossos sonhos? Sim. Tá tudo interligado. Tu não vai ter esse sonho porque assistiu o filme. Mas tu assistiu o filme talvez porque tem esse sonho, porque tem algo no teu inconsciente que faz com que isso te atraia, que tu seja atraído por este tipo de comportamento. Eu sou um sociopata, alguém botou. O Rafa. Todo mundo é um pouquinho, tá bem? Todo mundo é um pouquinho. E que bom a gente poder reconhecer. Que bom a gente poder se amar. A gente só pode, e isso é bíblico, pessoal, isso é bíblico. Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente começa a perceber que sim, que às vezes eu tenho raiva, sim, às vezes eu mataria com as próprias mãos. Só assim eu posso aprender a lidar com isso. Só assim eu posso não me colocar em perigo. Só assim eu posso saber o meu limite, saber a minha zona vermelha. Porque enquanto eu tentar pintando ser o bonzinho, enquanto eu fico tentando pintar para os outros que eu dou conta de tudo, e que eu me saio tri bem, e que eu saio no salto, e que eu não sei o quê. Quanto mais eu tentar provar isso para os outros e para mim mesmo, menos eu consigo reconhecer minhas fraquezas. Menos eu vou conseguir saber aquilo que tira o meu pino de centro. Como é que a minha nona sempre dizia, faz perder a tramontana, né? Deu saber que o pôr do sol era tramonto, né? Mas a gente diz assim, isso aí faz perder a tramontana. Então, quando a gente consegue perceber o que faz a gente perder o pino de centro, o que nos tira, nos deixa na zona vermelha, aí a gente começou a se conhecer. Aí a gente começou a entender, opa, se eu for por aqui, eu vou somatizar eventos e um dia pode ser que eu perca as estribeiras. Mas enquanto a gente não assume isso, a gente não tem como lidar. A gente não tem como consertar algo que a gente não sabe que tem. Tá? Então, essa é a lei, né? Semelhante que atrai semelhante. E agora eu quero que o pessoal aí que está assistindo essa live pense na pessoa que tu conhece, que tu convive, ou que tu não convive tanto assim, mas que é pra ti a pior pessoa que tu conhece. Traz ela pra tua consciência e respira bem fundo e seja muito sincero. A resposta que tu vai dar, ela só diz respeito a ti. Não vai ter prova, não precisa escrever aqui no chat. Só coloca qual é a pior característica que essa pessoa tem. Traz isso para tua consciência nesse momento, né? Essa pessoa na qual tu tem mais dificuldade, qual é a pior característica que ela tem? Traz isso para tua consciência. Que aí, depois que tu fizer isso, vou dar um minutinho. Tempo.
Contamos. Porque eu vou te Fê, dizer que isso que tu acabou de visualizar e que tu acabou de falar não é da outra pessoa, é de ti mesmo. Tu tem essa característica em algum nível da tua consciência. Pode falar, Juju. não, é que realmente, e essa atividade, gente, esse exercício é fantástico, né, Fer? Porque quando a Fer fez comigo também, que eu não vou expor no chat, né? Enfim, nem aqui na live, mas quando eu falei, daí eu comecei a dizer, o que que tu não gosta nessa pessoa? E aí eu comecei a falar, eu comecei a rir junto, porque eu disse, não, tipo, não pode ser, né? Que eu tenha tantas coisas em comum com as pessoas que eu não gosto, que eu não sinto essa vontade, né, de me aproximar. E essa questão do semelhante é algo que a gente realmente para, né, e pensa, tá, mas por que que eu estou próxima de alguém, ou por que que essa pessoa que eu não gosto parece que ela tá sempre perto, parece que ela tá sempre, né, me azucrinando, assim, e na verdade ela não precisa estar realmente perto para a gente sentir ela, né, Fer? Não sei se isso é algo que eu estou pensando ou não, mas muitas vezes eu não gosto da pessoa e parece que ela mais vive junto comigo no meu dia a dia do que a pessoa que eu gosto e realmente eu vejo diariamente, né? E é isso que acontece, Juju, nisso que a gente fala sobre campo eletromagnético. Quando a gente percebe que existe um campo de energia ao meu redor, um campo eletromagnético, e quando a gente fala de magneto, o que que o elemento químico magneto faz? A gente já pensa, né? Ele atrai ou ele repele, certo? Então, além do semelhante que atrai semelhante, todo mundo diz assim, os opostos se atraem. Os semelhantes se atraem. Tanto que a nona dizia o que pra gente de novo? Sempre vou honrar os antepassados, né? Eu sou uma consteladora. Então, o que a nona dizia? Me diga com quem andas, que direi quem és. A minha mãe, que tá aí na live agora, muitas vezes ela disse, filha, quando tu estiver em algum lugar que alguém faz algo que tu não acha legal, sai. Porque se tu continuar ali, aquilo vai passar a ser verdade pra ti. Tu vai considerar aquilo como normal. E quando tu vê, tu vai estar fazendo também. Então, é assim. Então, quando a gente começa a perceber que aquelas pessoas que andam com a gente, por pior que elas pareçam, elas andam em sincronicidade. Tu imagina que o nosso sistema todo, por exemplo, eu tô aqui agora tomando um shima. Essa gota d'água que eu tô tomando, eu tô falando com a Juju, a água tá descendo, vai chegar no meu estômago, o meu estômago vai passar ela, que vai passar pelo rim, que vai passar na corrente sanguínea, que vai fazer todo um caminho. Meu estômago tá digerindo o que eu comi antes da live. Aí tá tudo acontecendo aqui dentro desses vários sistemas que formam o meu sistema. E eu tô aqui conversando com a Juju. Então, quando a gente consegue perceber que tudo tá interligado e que nenhuma pessoa convive comigo à toa, e sim que as pessoas nada mais são que reflexo das minhas próprias experiências, que tudo aquilo que eu falo para os outros não é um conselho, e sim é algo que eu trago da minha vivência, da minha história, e que quando eu paro para pensar que aquilo que eu falo não é conselho e nem crítica, e sim é uma confissão do meu jeito de ser, das minhas crenças, das... Oi, travou. Fer, lá começa na Júlia com gestos. Oi, gente. Oi. Deu. Eu não sei, Acho que Oi. o teu último raciocínio, no momento que a gente fala, de confissão, acho que ficou claro até a confissão, depois disso começou a dar uma travadinha. Então, quando a gente percebe que quando as outras pessoas, elas não estão falando pra gente, não estão nos dando um conselho, que elas não estão nos dando uma opinião, mas sim que elas estão falando algo que é delas, algo que tá dentro do inconsciente delas, a gente percebe que não são conselhos, e sim confissões. São sempre algo partindo das crenças que essa pessoa formou e das vivências que ela teve. Então, todo conselho e toda crítica nada mais é que uma confissão. Fer, como a gente já é 9h54, viu? O tempo passa voando e a gente tem ainda algumas leis, né, para falar. A gente falou só duas, né? Nossa, mas tudo quando o tempo... passa... Dizem que o tempo
é relativo. Quando ele é bom, ele passa rápido, né? Exatamente, exatamente. E legal porque o pessoal permaneceu, né? Do início até aqui. Por favor, gente, voltem na próxima live, porque a gente vai ter que parar obrigatoriamente e começar uma outra. Mas para encerrar essa, Feira, acho que vale talvez uma dica, uma sugestão de como lidar com esse sentimento, porque tem semelhantes, né? Pessoas que a gente convive, estão próximas a nós, que nós gostamos, nós nos sentimos confortáveis. E tem outros que a gente atrai, que a gente repele, né? Não gosta. Como lidamos com esse sentimento, né, duplo, que é basicamente um reflexo do que nós gostamos, enfim. Isso, então, na verdade, assim como aquilo que eu não gosto no outro tá em mim, aquilo que eu gosto também. Então, uma forma de a gente melhorar a nossa estima é saber daquelas pessoas que a gente gosta, as características que a gente dá para elas, que também está em nós, e aquelas pessoas que nos incomodam ou que a gente acaba dizendo que tiram o nosso pior, que a gente possa reconhecer aonde isso está em nós. A gente vai começar uma nova live agora, Juju? Sim. Então, vou pedir para o pessoal que fez o exercício, enquanto a Juju termina essa live e começa outra, traz essa característica agora para tua consciência para a gente continuar montando o exercício daqui para frente. Porque senão parece que fica com uma batata quente na mão, né? Então, vamos trazer como lidar com essa característica que a gente trouxe aí na nossa próxima live. Eu vou ler o comentário da Mary, só nesses minutinhos que faltam. A Mary, queremos muito mais lives. Vocês parecem o Batman e o Robin imbatíveis. Uau! Tia Mary, eu quero ver como tu entra nessa, Tia Mary. Tu vai ser uma mais ou menos. Dupla dinâmica e poderosa. Obrigada. A Inês podem continuar nas próximas lives. A Paty, faz sentido a frase. Você é a soma das 5 pessoas que mais convivem. E o Rafa também comentou algo nesse sentido. O Rafa é um pouco mais profundo, né? Característica do Rafa. Mas se você está sentado em uma mesa com 9 nazistas e você não se levanta, então há uma mesa com 10 nazistas. Né? Uma afirmação mais pesada, mas que faz a gente pensar também. E é bem isso, né? Quando alguém chega e fala, tal pessoa falou isso de ti. E aí tu fica pensando, ok, essa pessoa ter falado isso de mim, mas o que fez ela se sentir confortável para falar isso para ti? Né? Fer, com essa pergunta eu vou encerrando essa live. Tem a Cláudia Manioto Gotardo, está ótimo, obrigada, Cláudia. A Carla mandou, perdi, quero outra. Daqui a alguns minutinhos, Carla, a gente já vai atender o teu pedido. Essa foi só a primeira parte, a gente só falou 2. Vai começar outra agora? É isso, Juju? Nós vamos fazer outra agora? Sim, a gente já faz outra agora, na E sequência. a minha mãe é uma no toco da outra? Isso, exatamente. Um minutinho só para eu conseguir publicar essa, já deixar ela disponível. E a gente já começa mais uma live agora na sequência. Daqui um minutinho a gente volta. E pro pessoal que está por aqui, agora, Feira, eu vou divulgar já, né? Que hoje, não sei se hoje à noite ou talvez amanhã de manhã cedinho, a gente vai estar lançando o primeiro sorteio, né, dessa série de lives, que a gente vai estar sorteando um mês de meditação, né, Fer, no Prana, em Vera, que é em Veranópolis. Na verdade, Conta, eu não sei se vai dar para ser presencial, né? A gente não sabe como vai ficar a questão de poder se reunir. O grupo de meditação, ele entra na categoria missas, cultos e encontros religiosos, acho que é isso. Então, a gente depende também do decreto municipal, né? Mas sim. Vai ser sorteado. Nós iremos sortear, uma promoção vai estar no meu perfil, um mês de meditação. Gente, vale muito a pena, é muito legal, muito bacana. Vai ser uma promoção bem fácil. O pessoal só tem que seguir os nossos perfis, mais o perfil do Prana, que o Prana é essa casa maravilhosa que recebe, né, tantas pessoas e torna a vida dessas pessoas muito melhor. Inclusive, Fer, obrigada por essa parceria, né? E a Sara perguntou se for online, pode ser de Caxias. Fer, aí a resposta é contigo. Com certeza. Tem o grupo online e pode ser de Caxias, com certeza. Tá, então agora apareceu aqui pra mim, nós temos 24 segundos. Gente, fiquem aí, 1 minutinho, 2 no máximo, é tipo comercial, né, intervalo, assim. Eu queria ter até um videozinho pra colocar aqui, mas eu não tenho. Então daqui a pouquinho a gente volta com as demais leis, né, Fer? Até daqui a pouco. Gente, voltem, não nos abandonem, por favor.